Olá, amigos da TV Cidade. Estamos começando mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Hoje, começando com um convidado muito especial, farroupelense da Gema, um tanto pouco afastado aqui nossa cidade, mas quem não conhece esse comentarista, apresentador, hoje na Band, também na Sonora, como sempre, além de colunista, um rapaz jovem, muito conhecido, muito cedo começou a sua carreira. Me parece que é advogado e jornalista formado. Eu vou confirmar com ele isso aqui agora. Faz tempo que a gente não fala. Muito jovem, inclusive, foi secretário das Finanças de Farroupilha. Com que idade, Macalossi? Guilherme Macalossi, obrigado. Glacir, querido, é um prazer estar aqui contigo na TV Cidade. Faz tempo que a gente, de fato, não conversa. A última entrevista que a gente teve daí foi pessoalmente, foi um sucesso. Recebi mensagens muito carinhosas da participação e fiquei feliz quando tu me convidou e de pronto eu aceitei. Sempre é uma oportunidade, sempre é um prazer. Só uma correção, eu não sou advogado, eu sou formado em direito e eu Aham. exerço jornalismo, mas eu não sou formado em jornalismo. Ah, tá. Eu achei que tu tinha feito duas faculdades. Não, Mas não eu fiz, na precisa. verdade. Eu fiz a faculdade de Direito na UX, eu me formei em Direito, depois eu fui fazer a faculdade de Jornalismo, eu fiz um ano, e daí eu não tinha mais paciência para fazer faculdade. E não E eu precisa, fui né, Macalossi? secretário de Finanças em Farroupilha no último ano do governo Vareta, em 2012, Ah, durante o ano eleitoral. aham. Mas não precisa, né? Quantos livros tu já leu na vida, né? Autodidata, praticamente. Não, autodidata não, eu fui alfabetizado mesmo, Sim, sim, por sim. conta, né, tive ali o apoio da família, que sempre foi muito apegada à cultura, né? Minha mãe, meus avós, então foi trabalho de outros, né? Eu É. apenas fui um garoto esforçado. Agora, eu não contabilizo o número de livros lidos, sempre é muito pouco, né? Não querendo aqui, né, bancar o intelectual, eu leio porque gosto, leio bastante, é É verdade, muito, né? menos do que deveria. Certamente. Às vezes por falta de tempo. E às vezes tem que ler coisas que a gente não gostaria de ter que ler e perde a oportunidade de ler coisas que a gente deveria ler, né? Exato. Tu sempre comentava muito principalmente do teu avô, né, que te deu muita força, assim, né, nessa tua carreira, vamos chamar intelectual, né, porque tu sempre se diferenciou da tua turma, assim, em termos de leitura, em termos, né, tu concorda O comigo meu nisso? avô, meu avô foi promotor em Farroupilha, aí na região da Serra, foi fundador da Ordem dos Advogados aí na cidade, foi homenageado, ainda vivo, pelo aniversário da OAB, e Elias Teixeira, o nome dele. Uhum. E foi uma inspiração, inclusive do ponto de vista intelectual. Ele era professor de latim, um homem de uma enorme cultura, e ele me ajudou muito. Com Me certeza. inspirou e me ajudou, então é uma referência. A gente ama todos os nossos parentes e a gente gosta de todos os amigos, mas a gente tem algumas pessoas, e não é que a gente ame mais ou goste mais, mas elas tiveram um significado para além dos amores e dos afetos, talvez até um pouco mais transcendente, do ponto de vista do pensamento, da inspiração profissional. E eu tenho certeza que os demais avós que eu tenho e os pais que eu tenho não ficam com ciúmes de eu dizer isso do meu avô. É, muito bem, Macalossi, tu tá morando em Farroupilha, saiu de Farroupilha há muito tempo, tá morando em Porto Alegre já há bastante tempo? Eu estou morando em Porto Alegre desde 2018, final de 2018, e muito assiduamente a partir de 2020 aqui. Eu Ah, tive beleza. uma vez a cada 20 dias, 15 dias, 20 dias para Farroupilha, porque os assuntos daqui acabam, a vida acaba sendo, né, fixada no lugar em que tu tá, em que tu trabalha, em que tu tem as tuas relações profissionais, né? Uhum. Em que pese eu fazer ali o programa para Sonora às 19 horas, eu faço à distância, né? Eu tenho um estúdio aqui em casa. Uhum. Então, eu faço à distância e o restante eu faço aqui presencialmente. Uhum. No caso, trabalho para o Grupo Bandeirantes. Uhum. A Band é o que mais te ocupa o tempo hoje em Porto Alegre? Sim,
sim. Uhum. Da manhã até o início da noite. Ah, é direto, então? Sim, são dois programas, o Jornal Gente, que é o principal jornal da rádio, de manhã, Uhum. das 9 às 11. Depois eu tenho o meu programa, que é o Bastidores do Poder, daí das 2 às 4. E eu tenho um comentário na TV Band, no jornal Band Cidade, nas segundas, quartas e sextas. Aqueles debates que tu fazia, tu parou por enquanto. Não, não faço mais. O que eu faço são os meus programas, daí são programas de hard news e entrevistas que são pela manhã e pela tarde. Uhum. Mas esse formato do debate, Moacir, está um pouco exaurido, porque virou uma coisa assim de gente obtusa, sabe? O sujeito Uhum. não debate para construir um consenso. Eu sempre Uhum. tive a visão que o debate ele tem que buscar um consenso mínimo. Ele não pode ser uma situação em que o diálogo é entre surdos. Não. O sujeito ele não fala para o outro com quem ele está dialogando, ele fala para a sua bolha. Então, ele está pouco interessado em ouvir a opinião alheia. Não é um Uhum. debate, né? É uma Uhum. pancadaria verbal. Esse negócio do grande debate, eu acho que é, infelizmente, uma perversão da ideia de debate, que acabou Uhum. se transformando numa coisa muito desgastada no Brasil. Então, eu não tenho feito. Vira polêmica, né? Eu acho que a polêmica gratuita levou o Brasil ao que nós estamos vivendo. Uhum. Vamos falar um pouco de Porto Alegre. Tu vive muito em Porto Alegre. O que que tu acha dos atuais administradores de Porto Alegre? Porto Alegre melhorou muito, na minha visão. Sim, melhorou. Eu sou É visível. porto-alegrense, né? E eu gosto muito daí, mas gosto mais de Farroupilha, lógico, né? Mas eu vi que Porto Alegre deu um avanço. Tu concorda Sim. nisso? Sim, eu concordo, eu testemunho isso, é um avanço que se dá de é uma década que se criou as condições para esse avanço, e Uhum. agora ele está frutificando. Eu Uhum. acho que uma boa gestão, do ponto de vista econômico, fiscal, faz a diferença para depois adiante você colher os frutos disso em termos de investimentos públicos. Uhum. E eu acho que o governo Marquesan, né, que foi o prefeito anterior, ele criou condições macroeconômicas para a cidade voltar a brilhar em termos de possibilidades de desenvolvimento, iniciativas diferenciadas em administração pública. Eu acho que o atual prefeito, Sebastião Melo, está sendo muito feliz em que, pese ele não ser da mesma linha, ter sido adversário do ex-prefeito, ele está adotando práticas que aprofundam esse tipo de iniciativa. E Porto Alegre dá um salto em termos de ranking de competitividade, facilidade na abertura de negócios. Você vê aí na cidade uma série de iniciativas, além de o Estado, no caso, o Estado, a estrutura pública, dando espaço para que a iniciativa privada dê soluções para os serviços que são públicos. Então, você vê muitas concessões, você vê a abertura de espaços que antes seriam de atribuição do Estado, do setor público, sendo então geridos pela iniciativa privada e permitindo o florescimento de negócios, de iniciativas e, claro, com isso, impostos, né, que servem para que a máquina funcione melhor. Então, sim, Porto Alegre deu um upgrade e eu acho que esse upgrade também está muito atrelado a certas, digamos, potencialidades que se ressaltaram. Porto Alegre tem tu conheces bem, né? Porto Alegre. Porto Alegre tinha o quarto distrito, que era o antigo distrito industrial, que virou o polo da inovação do Rio Grande do Sul e a rota das cervejarias. Então ele virou turístico, ele virou um ponto de confraternização das pessoas e ao mesmo tempo você tem ali várias indústrias da nova tecnologia surgindo. E a orla do Guaíba, que foi recuperada e que deu uma revitalização generalizada, inclusive no ânimo da cidade. Ou seja, né, planejamento e de longo prazo administradores que levam a sério traduzem qualidade de vida, né? É isso que o cidadão quer, né? Sim, exatamente. Eu Uhum. acho que a política pode ser bem feita. Ela é problemática, ela tem os seus vícios, mas é através da política que você encontra as melhores soluções, né? Sem a política, o que nós temos é o arbítrio. E Uhum. Farroupilha, a gente vê um pouco isso. Eu, pelo menos, tenho notado muitas obras na cidade. E eu acho isso positivo. Eu acho que Farroupilha, com as suas vocações, com a sua possibilidade de ser
uma cidade que compete, inclusive com relação a outras que já têm as suas potencialidades mais desenvolvidas, ela tem todo tipo de característica para ser um polo, não apenas malheiro, mas também turístico e de desenvolvimento econômico. Ou seja, antigamente se dizia Farroupilha é cidade dormitório, ela tem condições para ser muito mais do que isso. Uhum. Até pela sua posição geográfica, né? Que tudo passa por Farroupilha praticamente, né? Sim, é a cidade central da Serra, né? É. Macalossi, e como é que e a política nacional? Tu também acompanha, com certeza, né? Sim, É, principalmente. principalmente, né? É, Uhum. como é que está isso para ti? O Lula dura 2 anos no poder, tu acha que isso aí vai dar impeachment? Não. Como é que tu está vendo a política hoje nacional? Não, acho que não existe clima de impeachment. Lula foi eleito com uma quantidade recorde de votos. Foi o político mais votado da história do país. Ainda que ele tenha vencido com uma margem muito apertada, né? O país está dividido, é verdade. Eu acho que o Lula não está fazendo a leitura correta do cenário real. Acho que ele está muito ainda em 2003, quando sociedade era diferente, quando o clima do país era diferente, quando os atores políticos eram diferentes, quando as condições macroeconômicas eram diferentes, quando os condicionantes globais eram diferentes. E isso leva a problemas. O governo tem problema de comunicação, o governo tem problema de estruturação de pautas que dialoguem com o eleitorado de centro que votou no Lula em boa medida para evitar a reeleição do Bolsonaro, mas que não necessariamente gostava do Lula, e isso enfraquece, principalmente dentro do Congresso Nacional, que é majoritariamente conservador. Uhum. Agora, eu não vejo nesse momento qualquer clima para um processo de afastamento do presidente da República. Ainda que eu repita, o presidente tem dificuldades no Congresso e essa votação do PL das fake news demonstrou isso de forma muito clara. E com relação a 8 de janeiro, tu acha que isso aí não vai complicar mais ele ainda se caso saia essa CPI do 8 de janeiro? Acho que não. Eu acho, inclusive, que a CPI foi um tiro do pé da oposição, porque parte-se de um pressuposto que é meio conspiratório, de que o governo teria se associado aos golpistas que depredaram a sede dos três poderes para então se fortificar politicamente. Ora, se tem uma coisa que o governo não está, é fortificado politicamente. O governo tem vários problemas. Uhum. A punição aos responsáveis pela vandalização dos três poderes também viria se eles não tivessem sido bem-sucedidos no intento. É falso que o governo não tenha pedido o incremento de força policial para evitar que a depredação ocorresse. É claro, tácito, líquido, que o governo do Distrito Federal foi omisso na defesa da sede da Esplanada dos Três Poderes, que é a atribuição principal das forças de segurança do Distrito Federal. O GSI, que faz a proteção da presidência da República, tinha diversos integrantes oriundos de nomeações do governo Bolsonaro. E me parece, o Lula foi um dos primeiros a falar sobre isso, me parece que houve ali um boicote por parte desses funcionários que precisam ser investigados, porque foram omissos em relação à proteção do Palácio. O Lula, no dia 12 de janeiro, dias depois, porque o ataque foi dia 8, Uhum. 4 dias depois, ele, numa reunião com jornalistas, ele disse: nós tivemos pessoas aqui dentro que facilitaram o trabalho dos vândalos. Então, os Uhum. vídeos que foram divulgados recentemente foi uma truncagem, foi uma edição de centenas de horas de gravação, demonstram isso, mas ele mesmo já havia falado que isso era uma possibilidade. Então, eu não acho que isso vá comprometer a imagem do governo. Agora, compromete a imagem de uma parte da oposição vinculada ao bolsonarismo, porque todos os envolvidos na depredação eram bolsonaristas e através da investigação da CPI vai ter que se saber quais eram seus vínculos, quem pagava a conta disso, porque foi Uhum. uma operação gigantesca, com um acampamento que durou meses na frente do quartel e que não era um acampamento
montado por gente que não tinha conhecimento de como fazer acampamento. Era um acampamento profissional. Quem eram os beneficiários políticos, os autores intelectuais, os beneficiários, tudo isso que já está sendo investigado por outros órgãos, agora vai ter uma arena de debate público. E detalhe, a oposição, principalmente a oposição bolsonarista, não vai ter muito espaço na CPI. A CPI tende a ser uma CPI do governo. Então, foi um tiro no pé, tanto é que a oposição, me parece, busca desgastar o governo com a CPI do MST. Ah, tá desviando o assunto um pouco. Não é desviando o assunto, eu acho que o MST tem que ser enquadrado. É um Uhum. grupo que pratica crimes sob a justificativa supostamente meritória de distribuição de terras. E eu acho que as pessoas têm direito, né, a trabalharem no campo e, dentro do processo legal, você ter ali a reforma agrária. Agora, não sob a violência. A questão é a seguinte, quer dizer, será que os bolsonaristas são sérios o suficiente para lidar com um assunto que é tão complexo? Né? Eu acho que não. E daí o risco é de as duas CPIs se transformarem em circo e Uhum. a pauta do Brasil ficar em segundo lugar. E nós temos assuntos importantes a tratar, como, por exemplo, né, o arcabouço fiscal, a reforma tributária e outras legislações que estão ali no Congresso Nacional, mas que não conseguem ter a prioridade na ordem do dia. Com relação a esse general ali, que é a indicação do Lula, tu não acha que ele está muito comprometido na operação? Não, o general Gonçalves Dias se refere. O que ele parecia era absolutamente aturdido. Se você observar o vídeo inicial que foi divulgado pela CNN, vai aparecer transitando dentro do palácio, meio perdido, sem saber o que fazer. Então, Uhum. sim, inadequado, incompetente, tanto Uhum. é que foi demitido imediatamente, mas não me parece que tenha agido de má fé. Uhum. Entre a incompetência e a má fé, eu acho que existe uma diferença bastante objetiva. E é importante destacar isso, Lacir. Se nós observarmos a truncagem, porque o primeiro vídeo que sai na CNN é uma truncagem. Eles Uhum. pegaram trechos aleatórios de 160 horas de gravação e montaram uma historinha. E a Uhum. CNN errou. Errou ao não pegar esses vídeos e dar eles contexto, ou seja, colocar na ordem cronológica. Porque Uhum. os vídeos demonstram ali os horários das respectivas gravações. Então, da forma como o vídeo foi editado, parece que o general estava lá enquanto estava todo mundo destruindo tudo. O general chega lá depois que a destruição já tinha se iniciado. E uma das imagens, né, mostra ele encaminhando os invasores ao segundo andar, onde as autoridades acondicionaram os invasores. Tem fotos existem registros desse conjunto de invasores ali acondicionados no segundo andar, mas não mostra ele incentivando, né, os invasores a depredar ou facilitando o trabalho dos invasores. Como humilde cidadão, eu vejo o Lula cometendo o mesmo erro que o Bolsonaro cometeu no início, fazendo campanha desde o do primeiro dia de governo contra o PT e hoje o Lula faz contra o bolsonarismo, né? O que tu vê como um especialista no assunto? Eu vejo, eu repito, eu acho que o Lula está tendo uma visão muito equivocada em relação à realidade do país. Os petistas, historicamente, eles são muito arrogantes, eles acham que não cometeram nenhum erro e que eles voltaram pela providência. Não, eles não voltaram pela providência e eles não voltaram pelos supostos méritos do Lula. O Lula voltou porque ele emanou, de alguma maneira, e essa aliança com o Alckmin representou isso, um aceno ao centro, que buscasse tirar o radicalismo do bolsonarismo do poder para estabelecer um governo não de esquerda, Uhum, mas de centro-esquerda. uhum, E o governo ele tem uma séria dificuldade de se pautar, né, por ações que não dialoguem apenas com os setores mais radicais que lhe dão suporte. Quer dizer, veja a questão envolvendo o arcabouço fiscal, a dificuldade que o governo tem em falar de controle de gastos.
que é algo matemático, não é algo ideológico. E eu acho que isso causa irritação e desconfiança de uma parte da sociedade. Uhum. E se pergunta se aquele propósito alegado do PT na eleição vai se cumprir. Não vem se cumprindo até aqui. Já são praticamente quase meio ano, né? Porque daqui a 2 meses já, né? E está passando e a gente não vê ação do governo, né? E me parece que com toda a experiência que o PT tem, e o próprio Alckmin, né? Como governante de São Paulo, eles estão muito perdidos, né? Não avança as coisas, né, Macalossi? O governo não conseguiu até agora, digamos, pautar uma grande iniciativa inovadora. É Uhum, verdade, a gente não pode excluir a equação de que a herança, aquilo que foi entregue, era muito ruim. Quer dizer, o bolsonarismo foi derrotado, mas ele está aqui perto. Quer dizer, meio ano, mas em 5 meses é difícil você ajeitar uma situação complicada. Ainda mais se você não tiver uma agenda boa. O PT uhum, não me parece ter uma boa agenda. Né? Então as coisas se complicam ainda mais. Agora, isso não pode ser, digamos, salvo-conduto para virar uma desculpa esfarrapada. Quer uhum, dizer, eu não consigo fazer por causa do Bolsonaro. Eu não sei fazer por causa do Bolsonaro. Eu não consigo fazer por causa do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro legou um país bagunçado, problemático, institucionalmente fragilizado. Agora, a questão envolvendo a elevação das despesas no atual governo é relativo ao atual governo, uhum, ou não? com certeza. Né? E se esperava, né, do ponto de vista macroeconômico, pelo menos era essa a sinalização, que o Lula teria uma agenda próxima àquela vista no primeiro mandato dele. Entretanto, se nós observarmos a forma como o governo vem agindo, se aproxima muito mais do mandato da Dilma Rousseff em termos de orientação macroeconômica. Muito bom. Macalossi, já praticamente esgotamos um pouco o nosso tempo hoje, 23 minutos, passa rápido, né? Eu Fala queria. muito. Eu falo muito também, né? Não, não, mas é isso que a gente gosta do convidado, né? A gente faz uma pergunta e o convidado toca o programa. Isso é a melhor coisa que tem, né, Macalossi? Me diz uma coisa, eu vou te convidar mais seguido, porque tu estás atualizadíssimo. A gente sabe pelos teus comentários na Band e na própria Sonora, né? Então, assim, Uhum. dentro da tua disponibilidade, a gente gostaria de te ouvir mais seguido, porque às E às vezes. vezes a gente marca, talvez uma vez por mês, acho que é uma Tá boa. bem, ótimo, ótimo. Porque assim, às vezes as pessoas não gostam de ouvir o que a gente fala, né? Quando a gente fala a real. As pessoas gostam de ouvir aquilo que elas gostariam de ouvir, não é isso que acontece, né, Macalossi? Hoje, infelizmente, nós temos esse negócio do viés da confirmação. Eu não ouço mais alguém para refletir ou até para aprimorar, né, o meu posicionamento ou mudar o meu posicionamento. As pessoas parecem que têm preconceito em mudar de posição caso encontrem, né, um argumento melhor. O que elas querem é ouvir alguém que diga aquilo que elas concordam. E Uhum. daí a provocação é a seguinte: se você quer só ouvir coisas que lhe agradam, então, em vez de acompanhar o programa do Glacier, comigo sendo entrevistado, você pode ir na frente de um espelho e falar para você mesmo. Esse é É o mais, Macalossi que eu conheço. é mais fácil falar na frente do espelho. Agora, eu acho que o debate público tem que ser esse. Eu estou falando coisas que. Eu sei, por exemplo, que a maior parte dos nossos telespectadores em Farroupilha são identificados com o Jair Bolsonaro. Mas Uhum. o que eu posso dizer? Eu lamento, o governo foi terrível. É O isso. governo foi terrível. E se o PT está aí de volta, é por culpa, em boa medida, da incompetência, da incapacidade, da omissão, dos crimes praticados pelo Bolsonaro no poder. Isso tem que ser dito. Não gosto, não vou ouvir mais. Ok, não ouça. Vai lá ouvir quem você concorda. Não me faz falta. Uhum. Essa é a minha filosofia. O jornalismo tem que se pautar pelos fatos, Pela né? verdade. Dizer o que deve ser dito. Porque se você não disser, se você não disser o que deve ser dito, se você não tiver compromisso, né, com os fatos, e você passar a se pautar
por conta das reações do público, então você deixa de ser um jornalista, você deixa de ser um formador de opinião para ser uma caixa de ressonância em nome de um alarido na internet. E em busca de curtidas, compartilhamento e falsos brilharecos elogiosos. Eu não me importo com isso. Isso não quer dizer que tu seja petista, né? Não, aliás, às vezes eu sou acusado que, veja só, eu critico o Bolsonaro, eu critico governantes. O papel da imprensa é ser crítica. Eu estou criticando o PT, inclusive. E daí você, nessa polarização imbecil que existe hoje, você critica o Bolsonaro, aí você é petista. Você critica o Lula, você é bolsonarista. Né? O dia que um petista disser que eu sou petista, bom, aí sim, aí eu poderia até ficar desconfiado. Agora, eu não encontrei nenhum que me chame. E eu faço esse desafio. Encontre um petista que diga que Guilherme Macalossi é petista. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para o amigo. Será sempre Um bem-vindo abraço, aqui. Joacir, até uma próxima e um abraço para o público da TV Cidade. Muito obrigado, um abraço.